de hoje eu vou dar para vocês algumas dicas para quem precisa aprender a ler mais clássicos. Hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre ler livros clássicos. Quem acompanha o canal já deve ter percebido, né, pelos vídeos de leitura, que a quantidade de livros clássicos que eu leio é muito maior que a de qualquer outro gênero, porque eu gosto muito desse gênero textual, né, eu gosto muito desse tipo de literatura mais clássica. É o meu gênero favorito, eu acredito, e eu percebo que tem algumas pessoas que elas têm essa dificuldade, essa trava para ler alguns livros clássicos. E eu entendo muitos dos motivos, outros eu não entendo, mas eu entendo muitos dos motivos. Mas hoje eu vou dar algumas dicas pra vocês, pra quem sente que tem uma certa dificuldade pra ler livro clássico, ou pra quem tem uma dificuldade pra pegar alguns livros, tem um pouco de medo de pegar alguns livros. São dicas que eu anotei, que eu acho que elas fazem sentido. Eu não sei se elas vão funcionar pra todo mundo, mas eu acredito que elas façam sentido, pelo menos pra aquela trava inicial que a gente tem pra pegar alguns livros. A primeira delas é: não tenha medo. É muito comum a gente associar livro que é clássico aquelas coisas obrigatórias, né? Tipo as aulas de literatura da escola, a FUVEST, a Unicamp, algumas provas que a gente tem que prestar. Então a gente vem com aquela carga de que livro clássico cai em provas difíceis e em matérias difíceis e que por isso eles são difíceis. Mas não é necessariamente assim. Então não tenha medo de começar. Você começa por um livro um pouco mais tranquilo, talvez uma literatura brasileira antes de uma literatura russa, e aí com o tempo, sabe, é uma coisa que vai demandar um certo tempo, mas com o tempo você vai pegando de maneira mais natural. A primeira dica é: não tenha medo. Parece mais difícil do que realmente é. A segunda dica é: tudo bem se você não gostar. Às vezes a gente tem aquela carga de que os livros clássicos todo mundo gosta, ou quem gosta são pessoas muito inteligentes, que leem palavras muito difíceis, e aí se você não gosta você fica se sentindo burro, ou você fica sentindo que você não é culto o suficiente, mas isso não é verdade. É um tipo de literatura como qualquer outra, como fantasia, como YA, como terror. Então, por exemplo, eu não gosto de literatura de terror, eu não leio livro de terror. Isso não quer dizer que eu sou uma banana, que eu não leio livro de terror porque eu sou uma medrosa, não, isso quer dizer que eu não gosto. E tudo bem. Então você pode pegar um livro clássico, ler determinado autor e não gostar dele, e tá tudo bem também. Você não deixa de ser inteligente, ou você não deixa de ser culto, ou você não deixa de ser um bom leitor por causa disso. E você não é obrigado a gostar. Tudo bem, sabe, você não gostar. Eu não gosto de José de Alencar. Eu não sou obrigada a gostar. Então, tudo bem não gostar. A minha terceira dica é: procure assistir resenhas, né, aqui no YouTube ou na TV, né, em canais que são mais literários. Ler resenhas em alguns blogs, acompanhar alguns youtubers que são youtubers de livro, né? Porque a gente às vezes tende a não gostar porque a gente tá olhando através da nossa perspectiva apenas. Mas às vezes você assiste um vídeo, você lê uma resenha e a pessoa traz um ponto que é diferente daquilo que a gente tava pensando. Aí ela abre um pouco a nossa mente, né? Ela faz a gente expandir. Tem um canal que é muito bom aqui no YouTube, e eu vou deixar aqui embaixo pra vocês verem, que é o Las Horas Muertas e Outras Horas, do Nicolas. E ele fala, ele lê as obras, né, ele lê acompanhando, né, junto com quem tá assistindo, ele faz aqueles projetos de leitura, e às vezes você tá lendo com ele um livro que você já leu, que nem agora ele tá fazendo um projeto sobre Crime e Castigo, que é um livro que eu já li, e ele traz perspectivas muito novas de coisas que eu não tinha enxergado. Então isso é muito bom. Às vezes você tá lá, né, e você vê um vídeo ou lê uma resenha, e aí você, dentro daquilo, você talvez enxerga, a pessoa enxerga alguma coisa que você não enxergou, ela vê uma coisa sob uma outra perspectiva, aquilo acrescenta pra você entender melhor a obra e perder um pouquinho desse medo também. A minha quarta dica é: tente entender o que o livro diz e por que ele diz aquilo que ele está dizendo. Tente contextualizar, tente colocar aquele livro em contexto histórico, porque às vezes o livro ele vem com uma mensagem, e ele vem com aquela mensagem agregada por causa do período em que ele foi escrito, por causa do autor que escreveu aquele livro. E aí isso também, se você estiver lendo uma edição muito boa, que também é uma certa dica, se você for ler um livro clássico, se você já não tiver muita familiaridade, procure por uma edição muito boa, porque se você pega aquelas edições que são muito boas, elas já vêm às vezes com os textos de apoio, que são sobre o período histórico em que o livro foi escrito, o que aquele livro representava na época em que ele foi escrito, aquele autor, de onde que ele veio, o que ele fez, o que ele escreveu, por que ele escreveu o livro que ele está escrevendo. Porque às vezes a gente lê um livro
totalmente fora do contexto, né? A gente não entende nada do que ele representava, e aí pra gente não faz muito sentido. Mas se você coloca ele dentro do contexto, né, do período histórico em que ele foi escrito, do porquê ele foi escrito, ele passa a ter uma dimensão muito maior. E aí pra gente fica mais fácil de assimilar também. Tente entender tudo o que o livro está falando, todas as palavras que tem no livro. Por exemplo, eu disse, né, que eu não gostava de José de Alencar. José de Alencar não é meu autor favorito, o romantismo em si não é meu gênero, meu período literário favorito. Eu tenho muita dificuldade para ler José de Alencar, e eu entendo também que muita dessa dificuldade ela vem daquela linguagem toda rebuscada e tudo mais. E aí quando você vai ler aqueles livros tipo Iracema, o Guarani, além de tudo, tem aquelas palavras que você não entende porque elas não fazem parte realmente do seu vocabulário. Então, tente entender tudo que o livro está falando, todas as palavras, tudo que está dentro ali do livro, porque às vezes a gente não está gostando, porque a gente não está entendendo. E, como eu disse, a edição às vezes ela ajuda muito nesse sentido. Às vezes você pega uma edição daquelas que são comentadas, aquelas que tem os rodapés, e isso ajuda muito a entender tudo que está dentro do livro. Por último, né, não sei se chega a ser uma dica, mas todo livro que é clássico, ele é clássico por um motivo. Ele foi um livro que foi escrito há um bom tempo, e ele sobreviveu, sabe? Ele sobreviveu às mudanças, ele sobreviveu às mudanças textuais, aos gêneros, ele sobreviveu ao tempo, né? Aos desgastes, à guerra. E ele é clássico até hoje. A gente pega aqueles livros tipo a Odisseia, a Ilíada, a Divina Comédia, foram livros que foram escritos há muito tempo, mas eles carregam uma mensagem que é atemporal. Então eles sobreviveram às barreiras do tempo, eles chegaram até aqui por um motivo. Mas quantos livros eram escritos nessa época? E por que só alguns chegam até hoje, né? Por que só alguns se tornaram clássicos? Por que não todos se tornaram clássicos? É clichê, né, dizer, mas nada se torna clássico assim de graça. As coisas elas se tornam velhas ou elas se tornam clássicas. Então, o que fez esses livros chegarem até a gente é que eles trazem uma mensagem, né, um valor agregado muito grande. Aquele autor, ele ultrapassou muitas barreiras para chegar até a gente. Alguns livros, eles vêm com uma carga que é atemporal. Então, se você dá uma chance para alguns livros, você se torna um leitor melhor. Não estou dizendo que pessoas que leem clássicos são leitores melhores do que quem não lê. Mas, por exemplo, se você no ano retrasado, no ano passado, eu comecei esse projeto de leituras da FUVEST, né, que eu faço aqui no canal, que eu leio os livros da FUVEST. E lendo, né, todos os livros da FUVEST, eu li todos assim numa sequência. No ano passado foram 10 ou 12 livros que eu li na sequência para a FUVEST. E aí quando eu fui pegar meu primeiro livro, depois de ter lido esses 10 livros, sabe, Guimarães Rosa e Graciliano Ramos, sabe? Depois de ler essa sequência de autores muito bons, que eu peguei o próximo livro, eu já li ele com outros olhos. Você lê, você entende, sabe? Você entende de estrutura. Às vezes você não precisa ser nem, sabe, uma pessoa, não precisa se formar em letras e pedagogia, não precisa entender de estrutura textual, não precisa entender de nada. Mas às vezes você pega um livro ok, depois que você pega uns 2, 3 livros clássicos, você consegue entender o que está de errado naquela estrutura, porque que ela não vai se tornar um livro clássico. É isso. Eu não sei se essas dicas foram úteis para vocês, eu espero que sim. Eu não tenho nenhuma dificuldade em pegar os livros clássicos para ler, mas eu tenho um certo medinho de alguns livros. Por exemplo, agora eu tô passando uma grande dificuldade, tô lendo Os Miseráveis, do Victor Hugo, e não está sendo fácil. Mas é um livro que eu tenho certeza que é um livro que todo mundo gosta, e eu espero que essa leitura ela se desenvolva de maneira mais fácil do que ela está sendo, mas é isso, eu espero que essas dicas tenham ajudado vocês. Se vocês conhecem alguma outra dica que seja legal para quem tem dificuldade para ler esse tipo de livro, coloca aqui embaixo. Não se esqueça de deixar o seu curtir se você gostou do vídeo. Se não gostou, comenta lá embaixo por que não gostou. Se inscreva no meu canal, tem vídeo novo mais ou menos toda semana. E quem é inscrito sabe primeiro, ativando o sininho. E não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais, que eu sou Dona Norte em todas elas. E no meu YouTube tem resenha de todos os livros que eu posto por aqui. Então, um beijo e tchau!